Bom dia, boa tarde Milane, tudo bem? Como estamos? Então, tudo bem Milane? Como é que você está? Então, hoje continuamos com nossas lives do meio-dia para acompanhar as pessoas na hora do almoço, né? Tanto as pessoas que estão trabalhando, que saem para almoçar, para ter um descanso, e aí aproveitam e nos acompanham nessa live, e também as pessoas que estão em casa fazendo almoço, né? Enfim, em todas, bom dia. Eu e Jaú te saúdam e acolhem. Obrigada. Sucesso e boa live. Obrigada. Então, agradecendo sempre, né? Vamos pegar esse triangulinho que está aqui embaixo, que é o nosso aviãozinho, e vamos enviar para as nossas amigas, né? Para eles saberem que a gente está nessa live. E, enfim, nós seguimos com a nossa série de lives que tem o conteúdo geral, é uma live que nós intitulamos Por Elas, que tem um conteúdo geral que é sobre saúde e sexualidade feminina. E hoje nós trouxemos o tema que são hormônios e comportamentos da mulher ou comportamentos femininos. Por quê? Porque nós mulheres somos totalmente hormonais, humor, não é? Então é de suma importância trazer esse tema relevante para o nosso mundo feminino, que acho que é bem esclarecedor também, porque às vezes temos muitos sintomas que podem nos afetar no nosso dia a dia, e muitas das vezes não sabemos o porquê. Às vezes até colocamos como a culpa, né, dos nossos comportamentos ou das nossas atitudes em algo externo, e muitas das vezes são questões internas, como questões hormonais, que podem estar afetando o nosso dia a dia, as nossas relações, o nosso relacionamento, tanto com o parceiro. Lisa, boa tarde, tudo bem? Hoje nós trouxemos, Lilian, vamos falar sobre hormônio e comportamento da mulher ou comportamento feminino, que é uma questão do nosso dia a dia e muito relevante para o mundo feminino. Então, já de início eu gostaria de trazer para vocês que existem alguns hormônios sexuais femininos que são muito responsáveis assim pela nossa vida, pelo nosso humor, pelo funcionamento do nosso corpo, que são esses hormônios que a gente costuma dizer, né, que são considerados hormônios sexuais femininos, que são o estrogênio e o progesterona. O estrogênio, a gente sabe que ele é produzido no ovário, né? Então, ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias da mulher, feminino, e pelo controle do ciclo menstrual. É engraçado, assim, que nos homens o principal hormônio sexual é a testosterona, Marcélia, mas também a mulher também possui esse hormônio também, né? Só que na hora da produção são em níveis em níveis mais baixos, de acordo com a funcionalidade do nosso organismo.
A testosterona em nível mais Melissa, a testosterona em níveis mais altos é produzido no interior dos testículos dos homens e o estrogênio e progesterona na mulher. Então, se a gente for pensar qual é a função desses hormônios no nosso corpo, então, a progesterona e o estrogênio são dois importantes hormônios femininos responsáveis pela manutenção da saúde do corpo da mulher. Olha, gente, isso aqui é sumamente importante, porque a produção, muitas vezes acontece que ela tem um alto nível de produção e baixo nível de produção. Então, a gente começa a perceber que o nível equilibrado, ele pode fazer uma manutenção da nossa saúde feminina. Então, gente, isso aqui é de suma importância. Então, vamos desmiuçar isso. O estrogênio, que a gente já comentou, né, é o hormônio sexual feminino responsável pelo desenvolvimento das características femininas, inclusive da nossa menstruação. Já a progesterona tem como função, ela prepara o útero para a fecundação e manutenção da gravidez, caso isso ocorra. Então, cada hormônio ele tem um papel específico, mas ambos desempenham funções importantes durante o ciclo menstrual. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa? Entender o papel desses hormônios em cada fase do ciclo. E aí a gente divide em 3 fases. Vamos lá. A primeira fase, que é a fase folicular, né? É a fase que começa a chegada da menstruação. Por que eu vou trazer isso? Porque cada fase, ela vai mudando no humor da mulher. Então, olha só, a primeira fase começa com a chegada da menstruação. Para que ela ocorra, os níveis de estrogênio e progesterona devem estar baixos. Mais tarde, ainda nessa fase, os níveis de estrogênio começam a se elevar como forma de promover a ovulação. E aí nós mulheres começamos a entender, olha, isso aí é uma bomba, né? Porque é uma oscilação de hormônio e nós vamos oscilando no nosso humor de acordo com esses níveis de hormônio. Então vamos lá. Primeira fase, então, é essa, né? Que o nível de estrogênio e progesterona tem que estar baixo. Na segunda fase, o óvulo é liberado e a concentração de hormônio alcança o seu pico. E após a ovulação, que a progesterona é liberada e seu nível também começa a aumentar, justamente para preparar o útero para uma possível gravidez. Nesse momento, ocorre o aumento da libido, pois a progesterona está diretamente ligada na reprodução. Vocês sabem, né, vocês mulheres, é quando a gente até fala, quando a mulher, oi Patrícia Marquete, seja bem-vinda, quando a mulher está mais faceira, né? Então é naquela época que vocês devem entender, né, mulheres, nós estamos falando aqui, então nós estamos nessa segunda fase. E na terceira fase, o corpo continua produzindo cada vez mais esse hormônio e a parede do útero fica mais espessa para poder receber esse óvulo fecundado. Se isso não acontecer, o óvulo se degenera sozinho, não produzindo mais progesterona e diminuindo a concentração de estrogênio. E lá vamos nós e descemos nos hormônios, descemos no nosso humor, não é, meninas? Então, o que acontece? Com a queda dessa produção, ela modifica também outros hormônios, né? Então, assim, um hormônio que está ligado, eles são responsáveis pela manutenção da saúde do corpo da mulher. Então, quando
quando ele tem uma queda nessa produção, modifica também os níveis dos hormônios da dopamina, da serotonina e da adrenalina. Por isso, nós mulheres temos uma série de sintomas físicos e emocionais que conhecemos como a TPM, certo? Então, com a chegada da menstruação, um novo ciclo menstrual se inicia e novas oscilações hormonais também. Aí o que acontece? Afeta o nosso humor, a nossa saúde mental. Por quê? Porque vai de baixo para cima e de cima para baixo. Então, é bem complicado. Nós mulheres que vivemos isso, vivenciamos e sentimos isso, sabemos o quanto é um desafio você acolher esse ciclo menstrual, né? E nem sempre e nem todas as mulheres conseguem acolher. Isso vai depender muito de como chegou essa informação da menstruação para a mulher, para aquela menina mulher. Então a gente se pergunta, como essas oscilações hormonais podem afetar a mulher? Bom, esses hormônios, eles têm o poder de influenciar o comportamento das pessoas, né? No caso da progesterona, Lilian, imagina o tanto de mudanças que acontecem conosco, verdade, Lilian? Tere Calderon, seja bem-vinda. Isso mesmo, quanto nós mulheres sabemos o quanto, né, Lilian? Então, como esses hormônios têm um poder muito grande de influenciar o nosso comportamento, no caso da progesterona e estrogênio, essas oscilações, mas olha só, gente, essas oscilações, elas são necessárias para a manutenção do ciclo menstrual da mulher. Mesmo assim, é importante estar bem atento aos níveis no corpo, né? Pois quando acontece assim, desregularização dos hormônios, podem resultar em problemas de saúde. Então, assim, o equilíbrio dos hormônios, eles são de suma importância para a manutenção da nossa saúde. Então, assim, quando vamos ver que estamos com altos níveis de estrogênio? Então, por exemplo, o nosso corpo ele começa a apresentar alguns sintomas, como o quê? Quando estamos com altos níveis de estrogênio, nós começamos a ter retenção de líquido, inchaço nas mamas, irregularidade menstrual, dores de cabeça, aumento de peso com acúmulo principalmente na gordura abdominal, extremidades frias, quer dizer, o pé e a mão começam a ficar gelados, queda de cabelo, perda de memória. Gente, N sintomas, insônia, fadiga, além de aumentar a incidência de alguns tipos de câncer. Então, olha, gente, isso é bem sério. E agora, quando os níveis de estrogênio estão baixos, as consequências são outras. Vamos lá. Então, olha, começamos a apresentar ansiedade, instabilidade emocional, depressão, pouca concentração, perda de memória, fadiga também, insônia, dores de cabeça ou enxaquecas, aumento de dores nas costas e nas articulações, ondas de calor e suor durante o dia e noite, o olho, pele e vagina secas, redução da libido, infecções vaginais ou de bexigas, relações sexuais dolorosas devido à vagina não produzir a lubrificação. Então, assim, é de suma importância que os nossos níveis de hormônio estejam equilibrados para a manutenção da nossa saúde. Então, vamos falar agora do quando a progesterona está alta. Altos níveis de progesterona. Nesse caso, pode ser indicativo de cisto no ovário. Olha, gente, isso aqui é muito interessante, né? E quando a progesterona está baixo?
começa a baixa produção de progesterona ocasiona problemas de fertilidade e dificuldade para engravidar. Então, importante. O que é importante? Que os hormônios devem estar sempre com os níveis equilibrados. O corpo humano funciona corretamente quando todos esses elementos ou todos esses hormônios estão equilibrados. Então, isso inclui esses hormônios, substância responsável por nivelar, né, essas funções biológicas do nosso organismo. Esses hormônios também, eles são responsáveis pelo crescimento do ser humano, ele auxilia no crescimento. Então, isso desde a puberdade até a vida adulta, esses hormônios vêm atuando nessa manutenção da nossa saúde, né? Ele ajuda na massa óssea, na coagulação sanguínea, melhora o perfil lipídico, melhora o humor. E aí, quando estamos falando de quando ele está oscilando e quando, vamos pensar assim, quando os hormônios não estão funcionando corretamente, dizemos então assim que o corpo está sofrendo uma disfunção hormonal. Essa disfunção hormonal, ela pode estar afetando isso ocorre tanto nos homens quanto nas mulheres, certo? E a disfunção hormonal é muito comum nos casos relacionados às glândulas sexuais. Na menopausa também a gente vê isso, né? Vocês escutam assim muitas mulheres, muitas mães falando sobre isso. Adriano, boa tarde. Muitas mães, muitas amigas, muitas vós falando sobre as mudanças que essas mulheres têm no tempo da menopausa. Porque nesse período acontece uma diminuição da função do ovário, e aí essa redução dos níveis de estrogênio e progesterona fazem com que aconteça muitas mudanças no corpo e no comportamento da mulher. Então eu vou colocar assim, a que se deve a queda desses hormônios? De que depende, né? Então, existem vários fatores. Então, vamos lá. Fatores genéticos, mas também fatores ambientais, né? Isso depende também da idade da menstruação. Tipo, tem mulher, o normal é que a mulher menstrue entre 12 e 14 anos, mas tem mulheres, e dependendo do estado onde a pessoa se encontra, é normal que as mulheres menstruem mais cedo. Um dos estados que isso é pesquisa é o Amazonas, o norte do Brasil, norte, nordeste, devido a questões ambientais, a questões alimentares, a culturais, enfim, isso influencia na chegada da menstruação um pouco mais cedo. Da paridade também vai variar sobre essa queda, essa chegada da menopausa e essa queda desses hormônios. Uso de anticoncepcionais, o quanto que essa mulher tomou anticoncepcionais na sua vida, se isso fez parte de toda a sua vida sexual ou não, como foi que essa mulher tomou esses comprimidos, como foi que ela tomou esses anticoncepcionais, se ela foi regular, se ela teve paradas. Então, tudo isso vai interferir sim. E também em índice de massa corporal e antecedentes familiares. Por que que a gente fala isso? Porque isso vai depender sim, nós temos uma questão genética mesmo, né? Se acostuma assim, a mãe entrou na menopausa, teve uma menopausa precoce. Há uma grande possibilidade que as filhas mulheres também entrem na menopausa precoce. Então, existe sim os antecedentes familiares. E aí, como a gente pode se preocupar? O que depende de nós, mulheres? E como podemos fazer que
que esses hormônios, como equilibrar esse, vamos falar primeiro do estrogênio. Então, para quem está com baixa de hormônio, a primeira dica é parar de fumar. Gente, eu pesquisei em vários sites, e olha, é de suma importância, né, que o cigarro pode causar efeitos negativos no sistema endócrino. Por quê? Porque ele limita a capacidade do corpo de produzir o estrogênio da maneira eficaz. Então, gente, muito importante. Reduzir a ingestão de açúcar, isso até cai para mim, né? Porque eu ainda como bastante açúcar. E é mais do que necessário, porque o alimento pode levar a um desequilíbrio hormonal no corpo. Então a ideia é mudar, né, a dieta, passar a comer mais grãos integrais, menos carboidratos, porque a gente sabe todo carboidrato, e tem os carboidratos que são piores, né, ou menos mal, eles na hora que entram no nosso corpo, eles viram açúcar. Então, olha, isso vem chamar a atenção para como é que nós estamos cuidando da nossa saúde com respeito ao alimento, porque o alimento é o alimento, mas quando ele entra, ele pode ter modificações nos nossos hormônios. E os hormônios fazem parte da manutenção saudável do nosso corpo. Então, é uma ligação, né, gente? Então, outra dica é investir no consumo de alimentos com leguminosas. Tudo isso que a gente está falando é como equilibrar o estrogênio. Vamos lá. Então, sim, aí eu busquei, né, e encontrei que grãos de soja, ervilha, feijão, frutas, ameixas, damasco, enfim, isso vocês podem também ver com o profissional nutricionista, nutrólogo, que pode dar uma atenção mais especial, dependendo da idade e dos sintomas que você está sentindo. Então, esses alimentos são ricos em fitoestrogênio, substâncias que ajudam no aumento do estrogênio. Então, para quem está com alta do hormônio, é preciso diminuir. A principal ação é fugir. Gente, existe algo muito interessante. Olha, nós falamos agorinha sobre como equilibrar o estrogênio quando ele estava baixo. E agora nós vamos falar quando ele está alto. Então, gente, olha, eu encontrei uma questão aqui, que a principal ação é fugir da exposição dos xenoestrogênios, que é o quê? São umas substâncias químicas artificiais tóxicas que são encontradas no plástico, agrotóxicos, pesticidas, solventes e outros produtos químicos, que eles têm uma ação semelhante ao estrogênio natural e por isso que causam aumento. Por isso que às vezes mulheres têm um alto nível de estrogênio. Então, a dica é comer melhor alimentos orgânicos, né? Além disso, é limitar a ingestão de leites e derivados, porque cerca de 80% do estrogênio da dieta vem desses alimentos. Então, prefira leite de amêndoas ou de arroz, bom, enfim. Sempre produtos mais naturais, mais orgânicos, para poder a gente ajudar, né, na nossa manutenção da saúde. Mas eu queria aqui também trazer para vocês outros comportamentos e sintomas que são influenciados por hormônios. Que hormônios são esses? Gente, é o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios, eles funcionam como uma resposta que prepara o corpo para lutar e fugir de uma ameaça. E também é importante notar que essa resposta ela pode ser desencadeada. Gente, preste atenção, isso aqui é muito importante. Essas respostas elas podem ser desencadeadas devido a ameaças reais ou imaginárias. Então, olha, nós estávamos falando dos sintomas que aqueles outros hormônios causavam: ansiedade, depressão, irritabilidade, fadiga. E olha isso aqui.
essa questão dos hormônios de luta e fuga, que é o cortisol e a adrenalina, ele vem preparar o corpo para um caso de luta e fuga. E aí, o que a gente pode pensar? E isso pode ser desencadeado por uma coisa real ou imaginária. Real é algo realmente, tá tendo um assalto, tá tendo uma avalanche. Você entra, o teu corpo produz esses hormônios com uma forma de você ficar alerta e ter uma ação e uma resposta imediata. Mas também em casos imaginários. Presta atenção, em caso do pensamento, você pode pensar em algo que pode te levar ao perigo e ter reações e levar o cérebro a produzir esse hormônio cortisol. E aí é onde acontece as questões que não são saudáveis para o nosso corpo, porque o excesso de cortisol, ele traz muitos malefícios, né? Traz ansiedade, traz depressão, ele pode te levar a um nível de estresse, cada minuto de estresse pode baixar a tua imunidade. No momento como estamos vivendo hoje em pandemia, não podemos nos dar o luxo de baixar a nossa imunidade mais do que já está, pelo mesmo fato de enfrentar algo real que é a pandemia. Então, vamos prestar atenção. Então, e o mais assim, olha, e após a ameaça desaparecer, leva de 20 a 60 minutos para o corpo voltar aos níveis normais. Então, outros efeitos que isso causa quando existe essa produção de cortisol. As pupilas dilatam, as veias da pele se contraem, aumento do nível de glicose no sangue aumentam, os músculos ficam tensos, a falta de energia para as funções de emergência dificultam em se concentrar. Todas essas reações físicas têm a intenção de nos ajudar a sobreviver em uma situação perigosa. Ela vai preparar você para correr pela vida ou lutar por ela. Então, que seja real, certo? Vamos lá. Então, o que é o cortisol? O cortisol é um hormônio produzido por uma glândula que fica em cima dos rins. E a função desse cortisol, como a gente está falando, é controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constante. Mas quando a gente começa a ter o cortisol alto no nosso corpo, então ele começa a fazer mal. E aí começam a aparecer, como eu já tinha colocado, né? Ansiedade, cansaço, irritabilidade, desejo por doce exagerado, aumento de gordura abdominal, problemas digestivos, lapsos de memória, perda da massa muscular, aumento de chance de osteoporose, dificuldade na aprendizagem, baixo crescimento, diminuição na testosterona, aumento da sede e da frequência de urinar, diminuição do apetite sexual, menstruação irregular. Vocês começam a ver que tudo começa a ficar irregular. E cortisol baixo, vamos lá, começam a aparecer o cansaço intenso, hipoglicemia, pressão baixa, sonolência, infecções frequentes, dores articulares, aumento de peso. Então, prestem atenção como é importante a gente conseguir tentar se cuidar para manter todos os hormônios no nível que é considerado normal. E aí vem a adrenalina, que é aquele hormônio liberado na corrente sanguínea que tem a função de atuar e manter o corpo em alerta em situações de fortes emoções, também como de luta e fuga, excitação ou medo. Então, depois de tudo isso, nós percebemos que muito do externo nos afeta, mas o mais importante é o interno que
que nós temos que cuidar para quê? Para conseguir uma manutenção da saúde. Isso vai depender também muito de nós. A gente sabe que existem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores, questões da família, né? Antecedentes familiares, que são fatores que influenciam no funcionamento. Mas, gente, o que nós precisamos, nós como mulheres? Precisamos ir ao médico e fazer o nosso check-up mínimo uma vez por ano, mínimo, porque hoje em dia é aconselhável fazer de 6 em 6 meses, né? O autocuidado, que é todas essas dicas que a gente já colocou aqui em cima, né? Não se colocar em perigo, tomar cuidado, os cuidados são como? Com tudo, na alimentação, no nosso sono, com as nossas relações, beber água, fazer exercícios, enfim, pensamentos positivos, enfim, N coisas que dependem de nós, mas que nós temos que tomar a decisão de fazê-lo, certo? Autoconhecimento. O que vem a ser autoconhecimento? Começando pelo nosso corpo. Principalmente estar atento às percepções do nosso corpo. O nosso corpo vive gritando, vive mostrando tudo isso que aparece em nós, os sintomas, dor de cabeça, gastrite, dor no corpo, dor no nervo ciático, dor na coluna, enxaqueca, enfim. Ou as dores que nós sentimos no nosso corpo, é o corpo anunciando que algo não está bem. Então, acolher, perceber e ir buscar a origem disso. Não ficar, porque isso é uma decisão, gente. Eu estou com dor de cabeça. É uma decisão você ir lá tomar um remédio. Eu, às vezes, até peco também com isso. Mas é uma decisão. Por que você não percebe? Hoje eu não tomei tanta a água necessária que meu corpo precisa. Começar a buscar outras formas de atender a necessidade do seu corpo. Autoconhecimento também é você conhecer o seu corpo como um todo. Nós falamos aqui de sexualidade feminina. A mulher em si, conhecer, se dar, acolher esse corpo, se dar o prazer de encontrar, valorizar o seu corpo da cabeça aos pés, sem menosprezar nenhuma parte do corpo, ok? Porque ela tem que se conhecer para poder depois ela estar na companhia de alguém. Então, outra questão que a gente pode falar é respeitar os nossos limites. Uma coisa é o que a gente pensa, o que a gente programa, o que a gente quer. A gente tem que se pensar se a gente não está fantasiando, se a gente não está pensando muito grande, ou se nós sabemos, eu gostaria de. Até onde eu sei, meu limite é aqui. Eu posso ir mais adiante? Então o que eu tenho que buscar? Mais conhecimento, mais ação, mais disciplina, mais consistência. O que eu tenho que buscar? Certo? Então, hoje, com essa questão dos hormônios e o comportamento feminino, eu trouxe com o objetivo de trazer a informação para algumas mulheres, porque nós sentimos muitos sintomas como esses que foram colocados, mas às vezes não sabíamos de que se tratava. Certo? Então, gente, eu estou recebendo sugestões para as novas lives, para assim fazer toda uma programação para o mês de julho, sempre direcionado ao mundo feminino, mas aos homens inteligentes que querem também que sua parceira seja plena, seja mais saudável, seja mais feliz. Então, bom começo de semana, agradeço, gratidão pela companhia, por prestigiar sempre o nosso trabalho. Enviem essa live para outras mulheres e que esse conteúdo é muito prazeroso se amar. Realmente, Marcélia, obrigada, é isso mesmo.
É muito importante, é muito prazeroso se amar. Tudo começa por nós, certo, gente? Então, gratidão, bom começo de semana, tudo de bom. E a gente se encontra quarta-feira, meio-dia, às 12, Elas por Elas, com conteúdo, saúde e sexualidade feminina. Gratidão, boa tarde.